Bahia perde para o Palmeiras na Fonte Nova e se distancia da liderança do campeonato. Mas, quando todos nós que estamos neste momento defendendo as cores do Bahia, a gente fosse entrar no site Globoesporte.com, o maior site esportivo do Brasil, o que nós esperávamos ver na página principal do site seria: Bahia é prejudicado na Fonte Nova e perde para o Palmeiras. Ou então, VAR erra, a trio de arbitragem erra e Bahia perde para a equipe do Palmeiras. Ou então, Palmeiras foi ajudado pela arbitragem e o VAR e vence o Bahia na Fonte Nova. Essas poderiam ser três manchetes, que nós poderíamos ler neste momento no site Globo Esporte, na página principal. Eu não estou falando da página do Bahia, não. Porque a página do Bahia, quem escreve são jornalistas da Bahia. Eu estou falando da página principal, porque é a galera lá do eixo Rio-São Paulo que escreve. Mas não. Sabe o que é que a gente vai ler? A gente vai ler isso. Abel Ferreira critica árbitro, exalta vitória e quer retorno de dupla. Palmeiras ganha desfalque de peso para o derby. Palmeiras vence Bahia com gol no fim e amplia vantagem na liderança. Nada, nenhuma menção falando que o Bahia foi prejudicado. Nenhuma, pelo menos nos títulos da principal página de esportes do Brasil. E por causa disso, o Bahia sai do G4 da Série A do Brasileiro. E o Bahia caiu para a 5ª colocação do campeonato. São 17 pontos em 9 jogos. São 5 vitórias do Bahia contra 2 empates e 2 derrotas. 13 gols a favor, 9 contra, um saldo de 4. Porém, gente, como o Bahia perdeu o jogo, estacionou nos 17 pontos e viu o Flamengo, que estava atrás, passar a equipe do Bahia no critério de desempate e viu Fluminense e São Paulo se distanciarem e o Palmeiras, que foi ajudado pela arbitragem e pelo VAR, se distanciar ainda mais. Se a equipe do Bahia tivesse pelo menos empatado o jogo contra o Palmeiras, o Bahia teria 18 pontos e estaria na 4ª colocação do campeonato com um jogo a menos. E o Palmeiras não estaria com 25, estaria com 23 pontos. Então, com esse jogo a menos, se o Bahia vencesse a equipe da Chapecoense, o Bahia iria para 21 pontos. Ficaria apenas 2 pontos do líder, que é o Palmeiras, e passaria a equipe do São Paulo e Fluminense. Ou seja, o Bahia seria vice-líder do Campeonato Brasileiro. Simples. Galera, olha só, nesse vídeo aqui eu vou aparecer pouco. Vocês vão ouvir a minha voz, porque eu vou ler, eu vou mostrar para vocês aqui o porquê o Palmeiras hoje foi ajudado contra a equipe do Bahia. Todo o Brasil sabe disso, mas ninguém faz nada. Tem coragem? Assista esse vídeo até o final. Com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, né, inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo. E o lance é claríssimo. E ele define o jogo. E depois das palavras do Rogério Ceni, vocês estão vendo aí o lance capital do jogo, né? Nitidamente o David Duarte foi empurrado pelo jogador do Palmeiras. Gente, foi um empurrão grosseiro e nítido. E com VAR, os caras não mandaram o juiz ir no VAR repetir, olhar o lance, né, para anular o gol.
o gol da equipe do Palmeiras. Foi um escândalo, um roubo, um assalto à mão armada que aconteceu contra o Bahia na Fonte Nova na noite deste domingo de Páscoa. E o Terapia do Bahia disse o seguinte: até quando a diretoria do Bahia ficará omissa diante desses escândalos da arbitragem CBF? No jogo passado, 2 pênaltis não foram marcados. Neste jogo, uma falta clara foi ignorada e logo em seguida saiu o gol. Parece que é sempre contra os times do Nordeste e nada é feito. Isso é muito vergonhoso. Com vai e tudo, dá um gol legal em um lance que o David Duarte foi desequilibrado, sendo empurrado no ar. Todos os anos é isso, é a mesma coisa. O Palmeiras sempre é beneficiado pelas arbitragens, algo sobrenatural que acontece no futebol da CBF. Se prepara, viu? A partir de agora eu vou mostrar para você porque o Palmeiras foi beneficiado hoje contra o Bahia. Em 2025, o Palmeiras esteve no centro dos debates sobre a arbitragem no Brasileirão, com relatos indicando benefícios em 5 partidas, com intervenção direta do VAR. Até agosto, o time acumulava 7 pênaltis a seu favor. Pesquisas apontaram que grande parte dos torcedores percebeu o clube como favorecido. Pênaltis e VAR. O clube foi citado entre os líderes no número de pênaltis marcados a seu favor e beneficiado por decisões do VAR em jogos cruciais. Algumas análises mencionaram que decisões das arbitragens influenciaram na pontuação do time. Ao mesmo tempo, outros relatos indicaram falhas gerais da arbitragem brasileira e questionaram a percepção de favorecimento. As informações baseiam-se em reportagens e levantamentos realizados durante o andamento do Campeonato Brasileiro de 2025. Algumas partidas específicas foram citadas em análises de pontos ganhos, abre aspas, pontos ganhos por supostos erros, embora essas avaliações variem conforme a fonte, como perfis de torcedores ou programas de debate. Palmeiras 2, Sport 1, pênalti controverso marcado nos acréscimos a favor do Palmeiras. Palmeiras 3, São Paulo 2, partida citada por faltas não marcadas que teriam favorecido a virada alviverde. Um pênalti não marcado em Tapia, nesse clássico, foi eleito pelo público do GE. Globo como o pior erro da competição. Claro, erro a favor do Palmeiras. Internacional 0, Palmeiras 1, questionamento sobre um pênalti não marcado para o Internacional em falta de Richard Rios. Botafogo 0, Palmeiras 1, reclamação de pênalti não marcado a favor do Botafogo. E existe uma teoria de que o Palmeiras ele é bem favorecido pelas arbitragens e pelo VAR no futebol nacional. Tema mais debatido do futebol brasileiro recente, sendo alimentada tanto por estatísticas de intervenções do VAR, quanto pela percepção do público. Abaixo, os pontos principais que sustentam ou contestam essa visão. Número 1. Estatísticas do ranking do VAR. Dados acumulados mostram que o Palmeiras frequentemente lidera as estatísticas de decisões alteradas a seu favor. Liderança histórica. Desde a implementação da tecnologia em 2019 até 2025, o Palmeiras registrou 54 intervenções favoráveis do VAR no Campeonato Brasileiro, o maior número entre todos os clubes no período. Ou seja, o VAR ajudou o Palmeiras mais do que todos os outros clubes no futebol brasileiro desde 2019 até 2025. Saldo positivo em levantamentos realizados pelo espião estatístico do GE. Globo, o clube apareceu com o maior número de decisões favoráveis a um saldo positivo recorrente, enquanto clubes como Vasco frequentemente apresentam os saldos mais negativos. Temporada 2025, o clube encerrou o Brasileirão 2025 com 7 decisões favoráveis e 3 contrárias, saldo de positivo de mais 4. Número 2. Percepção dos torcedores e inteligência artificial. A ideia de um favorecimento extrapolou as discussões de mesas redondas e atingiu o público geral.
Pesquisas, uma consulta de opinião revelou que 72% dos torcedores brasileiros acreditam que o Palmeiras é beneficiado pelas arbitragens. Inteligência artificial, análises de IA citadas em portais esportivos também apontam o Palmeiras como o clube que mais acumulou pontos em partidas com decisões polêmicas de arbitragem. Número 3. Casos de não expulsão e erros interpretativos. Alguns especialistas e críticos apontam que o benefício não ocorre apenas no que o VAR marca, mas no que a arbitragem deixa de marcar. Critério disciplinar. Há reclamações recorrentes sobre a ausência de cartões vermelhos para jogadores chaves em lances violentos, como o caso citado de Gustavo Gomes em 2025. Erros admitidos. O lance de um pênalti não marcado para o São Paulo contra o Palmeiras foi eleito pelo público como o pior erro da arbitragem em 2025, reforçando a narrativa de proteção ao clube. Número 4. Pressão de bastidores e teoria do sistema. A postura combativa da diretoria e da comissão técnica liderada por Abel Ferreira é vista por alguns rivais como uma forma de condicionar a arbitragem. Reclamações veementes. Quando o clube se sente prejudicado, as críticas públicas são intensas, o que os críticos acreditam gerar uma pressão extra sobre os árbitros em jogos subsequentes. Percepção popular. Uma pesquisa indicou que 72% dos torcedores brasileiros acreditam que o Palmeiras é de fato beneficiado, o que alimenta o debate em redes sociais e programas esportivos. Depois disso, você precisa mais do que para saber o porquê o Palmeiras foi beneficiado de novo, dessa vez contra a equipe do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Logo, esse Palmeiras que ano passado foi derrotado 2 vezes por Bahia, lá e lou pelo Campeonato Brasileiro, né? Quando o árbitro e o VAR não interrompe e não se mete na jogada, o Palmeiras não ganha de ninguém, gente. É um time normal. De 2019 até hoje, é o time mais beneficiado pelos árbitros e influência direta do VAR nas decisões dentro de campo. Não só contra os adversários, mas também a favor do Palmeiras quando não dão cartões, principalmente vermelhos, em alguns lances claves em jogadores chaves desta equipe. Os pontos que o Palmeiras vem acumulando nos últimos tempos têm intervenção direta das arbitragens e do VAR. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. Aqui você vê conteúdo que nenhum canal do Bahia mostra. E depois você ainda reclama do nerd e manda o nerd cuidar do seu popote, né? Tchau, galera.